Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Operação de combate à pedofilia. Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal. Ele é suspeito de convencer as vítimas a produzir vídeos pornográficos com crianças. Algumas eram induzidas a praticar sexo com parentes. Mistério no condomínio Ourimar, na Serra. Um morador foi chamado na porta de casa, atendeu e nunca mais foi visto. Há 4 meses, a família do José Lucas tenta entender o que aconteceu com o jovem. Bandidos assaltam um bar tradicional na ilha de Santa Maria, em Vitória. Na região, outros comerciantes também se sentem intimidados pelos bandidos. Alguns já pensam em fechar as portas. Aposentadoria é tempo de ficar em casa, descansar. Olha, tem muita gente revendo essa prática, viu? Pesquisa mostra que a turma dos 60 está a fim de empreender, montar um negócio e ter renda extra. O seu Bento e a esposa Elisete abriram uma tapiocaria e botaram a família para trabalhar com eles. Funcionário é demitido e não recebe todos os direitos? O que fazer, hein? Ele pediu orientação do quadro Conexão Justiça. Marcele Altoé foi em busca de respostas. Você vai ver já já. O corre-corre nos barracões das escolas de samba. Falta um mês para o Carnaval de Vitória e a Unidos da Piedade vai mostrar na avenida a relação dos gatos com os humanos. O TN foi conferir. Aí sim, meus pretinhos! O Carnaval tá pertinho, hein, gente? Nós voltamos já já. No início desse mês, por pouco, um policial rodoviário não foi atropelado por um motorista que levava uma carga contrabandeada. Ele furou um bloqueio. A cena foi registrada por uma câmera instalada na viatura da PRF. Os equipamentos estão ajudando a reforçar a fiscalização nas estradas e dar mais clareza e agilidade ao trabalho dos agentes. As câmeras estão em teste em 4 viaturas da PRF há pelo menos 6 meses. Com uma autonomia de até 8 horas de gravação, elas conferem mais eficiência e segurança no trabalho policial. Vamos acompanhar o nosso policial em sua atuação, a partir da análise, dar mais segurança a esse policial e usar também as imagens nas situações cotidianas. Veículos que cometem irregularidades, que em muitas abordagens, quando tu fala que não fez, até acha que fez certo e aí nós vamos ter como mostrar que ele agiu errado no trânsito. No início deste mês, uma delas flagrou a fuga de um motorista durante uma abordagem em Marechal Floriano. A carreta estava lotada de cigarros contrabandeados, carga avaliada em R$2 milhões. As imagens mostraram que, ainda que nós tenhamos uma viatura policial, policiais treinados, há risco na atuação. Há risco para a equipe que é capacitada, há risco para o cidadão comum, ele estando na rodovia. Nossos policiais foram quase atropelados ali, naquela ação. Deu para mostrar o risco do nosso trabalho e deu para tirar conclusões sobre a abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Ao todo serão investidos R$125 mil. Em até 60 dias, 50 viaturas da Polícia Rodoviária Federal espalhadas por todo o estado contarão com a ferramenta de monitoramento. De acordo com o superintendente da PRF no Espírito Santo, as imagens também ajudam na identificação de possíveis pontos de melhora na conduta policial durante as abordagens e também servem como prova em casos de denúncia falsa contra eles. Toda a ação da polícia vai ter um registro. Nós tivemos casos de condutores que tentaram fugir da fiscalização, se envolver em acidente ou uma queda de moto e depois na audiência de custódia ou perante a justiça, ele diz que a lesão causada pela sua queda foi o policial que o agrediu. Então nós teremos como mostrar que não foi. Então as imagens permitem também a análise interna do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Pois é, as câmeras que vão ajudar nessa fiscalização foram compradas com recursos da concessionária que monitora a rodovia, a Eco 101. Gente, olha só, mistério no condomínio Ourimar, na Serra. Um lugar marcado pela presença de criminosos que intimidam o cidadão de bem. Um morador do prédio sumiu depois de atender uma pessoa na porta do apartamento. Então, há 4 meses, a família tenta entender o que aconteceu com o José Lucas. Ele não tem passagem pela polícia e tinha se mudado para o condomínio há 15 dias. Até agora, nenhuma pista do jovem. Os nossos dias têm
Eu vou dizer que a gente não vive, a gente está levando a vida. O sofrimento dessa mãe tem nome: José Lucas da Silva Santos, de 20 anos. Ele está desaparecido desde o dia 19 de setembro do ano passado, quando, segundo testemunhas, foi chamado por um homem no apartamento em que morava com a esposa e a filha de 1 ano, no condomínio Ourimar, na Serra. Daquele momento em diante, a gente já saiu procurando, rodamos Ferro Rosa, Vila Nova de Colares, passamos a noite toda. Nunca mais a gente teve notícia do nosso filho. Desde então, a família busca por informações. O que teria acontecido com José Lucas? A mãe fez algumas publicações em redes sociais e recebeu algumas mensagens. Ela foi atrás de cada uma das orientações repassadas pelos informantes, mas acabou descobrindo que tudo não passava de falsas esperanças. Já falaram que ele estava em Guarapari, viram ele um dia, a gente foi para lá, passamos um dia inteiro em Guarapari, rodamos tudo, colocamos panfletos, mas nada, não era verdade, eu acho. Falam que está num lugar, em outro, onde falam, a gente vai, porque o que a gente quer é o nosso filho de volta. Em dezembro passado, perto de completar 3 meses do desaparecimento do filho, Elaine, familiares e amigos fizeram uma passeata no bairro Laranjeiras. A intenção era conseguir repercutir o caso e, assim, encontrar mais detalhes sobre o paradeiro do motoboy. A polícia está ajudando, entendeu? Foram atrás, todas as denúncias, eles foram, levaram cães. E agora está meio parado, porque a gente não tem resposta. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. Disse ainda que diversas buscas, inclusive com apoio de cães e do Corpo de Bombeiros, foram feitas, mas sem êxito. A polícia pede que qualquer novidade seja repassada pelo 181, Disque Denúncia. E esse é o mesmo apelo feito pela mãe. Se alguém tiver uma pista, uma notícia, uma resposta, que, por favor, nos ajude. Pois é, você aí de casa já sabe que problemas ali no condomínio Ourimar não são novidades, não é? A gente sabe ali que a polícia já montou vários cercos na região, já ocupou o condomínio, traficantes expulsando moradores de casa, traficantes pegando todo o material dos moradores dentro dos apartamentos. Então, quer dizer, mais um fato agora com o sumiço desse jovem. Isso daí, com certeza, tem algo por trás disso. Então, e na verdade, é um drama dessa mãe exatamente essa falta de notícias por causa disso, né? Porque quantas famílias já foram expulsas ali do condomínio e ela pode pensar de tudo. O que aconteceu com o filho dela, afinal de contas, né? Foi atender uma porta e sumiu, desapareceu. É uma situação que precisa de uma resposta também com urgência, né? Uma investigação bem precisa. E a gente sabe, Ingrid, que mesmo depois das ocupações policiais, a gente sabe que a situação lá não é 100%. Sim. A gente sabe que o domínio do tráfico continua no local, né? Então os moradores eles se sentem intimidados e com essa ação é mais uma forma aí da polícia ter que ter um olhar mais cuidadoso para essa região, lá para o condomínio Ourimar. Nossa produção, inclusive, confirmou que esse jovem ele não tinha passagem pela polícia mesmo, era trabalhador, trabalhava como motoboy numa pizzaria, quer dizer, não tinha problema com ninguém. Então, é mais uma resposta rápida que a gente precisa aí, né? A família está tão desesperada que oferece uma recompensa de R$1.000 por notícias verdadeiras do filho. A mãe disse que, se for preciso, venderia até a casa para encontrar José Lucas. E como vimos, ela já recebeu várias ligações, mas eram pessoas com informações falsas, que só queriam o dinheiro da recompensa. Pois é, gente, o caso é muito sério para esse tipo de atitude, né? Como nós já falamos, o jovem não tinha passagem pela polícia, era trabalhador, não tinha problema com ninguém. A polícia garantiu que as buscas continuam, inclusive com a ajuda de cães e equipes do Corpo de Bombeiros. Disse ainda que já fez várias diligências no possível local onde ele estaria, mas nada foi encontrado. Então a gente pede, quem tiver informações, deve ligar para o Disque Denúncia 181, né, Ingrid? Por favor, nada de trotes, né? Operação de combate à pedofilia. Polícia Federal prende homem suspeito de convencer vítimas a produzir vídeos pornográficos com crianças. Olha, ele inclusive extorquia as vítimas. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Luciano Rosetti. Boa tarde, Luciano.
Exatamente, Ingrid George, amigo do TN, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a operação denominada Mil Faces, com o objetivo de combater a extorsão de menores e difusão de arquivos de exploração sexual de crianças pela internet, quer dizer, pornografia infantil sendo divulgada na internet. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, mais um mandado de prisão preventiva nos municípios de Vila Velha e Serra. Até agora, a Polícia Federal descobriu 8 vítimas, 8 crianças, pelo menos 8 crianças que foram feitas vítimas num período de 2 anos. E assim que o criminoso tinha um material pornográfico em mãos, ele divulgava fotos e vídeos espalhando-os pela internet. Ele inclusive chegou a obrigar algumas crianças a ter relações sexuais com outros menores de suas famílias. Agora, como é que ele conseguia convencer essas crianças a produzir esse material pornográfico? Bom, ele criava perfis falsos na internet, em redes sociais, se passando por personalidades do mundo infantil. Era assim que ele fazia, essa era a tática que ele usava para convencer essas crianças. O delegado federal Pablo Bergman gravou uma entrevista agora há pouco, dando mais detalhes a respeito dessas investigações. Vamos ver, por favor. A gente cumpriu 2 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, com base em uma investigação feita pela Polícia Federal, pelo Grupo de Repressão de Crimes Cibernéticos, e foi confirmado com a execução dessas medidas os fatos que estavam sendo investigados, que eram quais sejam a utilização de perfis falsos em rede social para induzir e coagir as vítimas menores de idade a produzirem e enviarem material íntimo, né? Eram utilizados perfis de personagens que são populares entre o público infanto-juvenil, e a partir do momento em que ele obtia o material da vítima, passava a ameaçar ou coagir, e em algumas vezes ele tomava o perfil da vítima, pegava a senha e tomava o perfil dessa vítima, utilizando o perfil dela para conseguir fazer novas vítimas, né? A gente tem indicativo de que ele fazia parte de alguns grupos em que eram trocadas, né, compartilhadas fotos de pornografia infantil. Essas crianças e adolescentes, eles não têm, apesar de ter a habilidade técnica de utilizar o celular, o computador, ela não tem a consciência formada para identificar que aquilo ali é um perfil falso. Então ela de fato acredita que ela está se relacionando, trocando mensagens com aquela personalidade de qual ela era fã. Então ela quer agradar essa pessoa da qual ela é fã, né? Então qualquer tipo de exigência que era feita, ela era cumprida. O número de vítimas está sendo apurado, né? Como são menores de idade e os perfis são cancelados, é um trabalho que demanda um certo tempo. Então, assim que a perícia for realizada e que for dado seguimento na investigação, vai ser apurado a quantidade de vítimas. Deixar as crianças, os adolescentes, utilizarem perfis próprios na rede social, muitas vezes colocando fotos que servem como uma isca para esse tipo de criminoso, sem qualquer supervisão, um fator que causa essa multiplicação de vítimas, né? Então, a supervisão do que as crianças e adolescentes estão fazendo na rede social é fundamental. Muito bem, como a gente acabou de ver nas palavras do delegado, vale todo o alerta e todo o cuidado às crianças, aos seus filhos, né, usarem a internet. Só reforçando a informação que ele mesmo passou, o delegado, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nos municípios de Vila Velha e Serra. Até agora, a Polícia Federal descobriu aproximadamente 8 vítimas que foram feitas num período de 2 anos. Mas, Ingrid George, essas investigações vão continuar porque a Polícia Federal está desconfiada que existam outros criminosos por trás desse esquema de pedofilia infantil. Volto com vocês. Não, com certeza existem sim. Então vale ressaltar aqui para você que está em casa com seu filho aí, as crianças também que estão assistindo, esses grupos, como que eles agem? Eles exatamente criam esses perfis, depois eles pegam, começam a pedir fotos sem roupa. Usando a inocência mesmo da criança. Viu que nesse caso aí que a gente viu, foram personagens, né? Eles descobrem aí de quem eles são fãs e tudo mais, normalmente é assim mesmo.
E aí acontece esse crime gravíssimo, né? Envolvendo as crianças inocentes. Exatamente, aí pedem para a criança tirar a roupa, o que acontece? Depois fala que, como ele tem acesso ao perfil da criança, ele fala que vai colocar aquelas imagens, compartilhar com os parentes, que ele descobre por conta do perfil. Então, caso você esteja passando uma situação dessa, conte para o seu pai, fale para o seu pai, porque isso vai só piorando. Então a polícia orienta isso, você pai que está em casa, controle a rede social do seu filho, não fique por fora. É isso aí. E mais um crime chocante que envolve criança. A menina tinha 12 anos quando o pai começou a praticar os abusos. Foram 2 anos sofrendo a violência covarde. O pai batia na menina com um cabo de vassoura e em uma das agressões chegou a quebrar a perna da adolescente. O auxiliar de serviços gerais foi preso e vai responder por estupro. Mesmo com todas as testemunhas e provas, este homem de 40 anos não confessou o crime. Eu falei, ó, tá na hora de você tomar banho, você ir pra aula. E ela ficou lá na porta do banheiro dançando. Tirou a toalha e tá lá dançando. Eu segurei ela. E aí, tentou? Quase, mas aí eu falei, meu Deus, posso fazer isso? A Polícia Civil prendeu este auxiliar de serviços gerais por ter estuprado a própria filha desde os 12 anos de idade. Hoje a menina tem 14 anos e está acolhida pelo Estado. Mas durante 2 anos ela sofria abusos dos mais diversos dentro de casa em Cariacica. O último estupro aconteceu em abril do ano passado. Depois de ter praticado os abusos, este homem obrigou a criança a ir à escola aos prantos. E esse dia foi a gota d'água para a menina quebrar o silêncio. Esse cidadão jogou a filha dentro do banheiro, praticou o abuso sexual no interior do banheiro da casa e ela então foi obrigada ainda a ir para a escola, sem sequer tomar banho. E ela chegou na escola, chorou muito e recebeu o auxílio de uma coleguinha que ficou abismada com aquele caso, com a gravidade, chorou muito junto com a jovem, mas resolveram então procurar o auxílio da professora. A professora, por sua vez, acionou uma pedagoga e o Conselho Tutelar de Cariacica. O Conselho Tutelar então trouxe essa jovem ao nosso encontro, conduziu essa jovem à DPCA, nós iniciamos então a coleta de provas, coletamos todo o material genético que havia ainda no corpo da jovem e fizemos a sua oitiva. A partir daí foi possível a realização de um exame de DNA e esse exame é uma prova robusta que comprova efetivamente que essa jovem foi vítima de violência sexual da pior espécie. A vítima conta que o pai era bastante agressivo. Ele batia na menina com frequência usando um cabo de vassoura. E em uma dessas agressões, o criminoso chegou a quebrar a perna da adolescente. O delegado conta que em 2011, o acusado foi preso por tentativa de homicídio. Até ontem, ele respondia o crime em liberdade. Agora, a jovem está segura e o estuprador está atrás das grades. Ele já responde por uma ação penal por tentativa de homicídio de uma companheira, da mãe da vítima, anteriormente, na época quando ela era viva, e ele vai responder também agora por estupro de vulnerável e por estupro, tendo em vista que essa jovem foi abusada anteriormente, ela ter 14 anos e após completar 14 anos. Então ele vai responder por 2 crimes, estupro de vulnerável e por estupro. Pois é, vimos agora há pouco os doentes que se escondem por trás de uma tela de computador e os doentes que estão dentro de casa, né? Pai que estupra a filha e agride dessa forma. Uma covardia sem tamanho. E fica aí também, Ingrid, o alerta mais uma vez para a escola. Né? A criança muda todo o comportamento, então foi importante aí, a colega dela viu aquela situação, acionou a professora acionou a pedagoga que levou para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar entrou em contato com a delegacia. Não precisa do professor se expor, não precisa da escola se expor, é só chamar o Conselho Tutelar que eles vão dar um jeito nisso. Ficar atento a essas mudanças aí de comportamento, né? Gente, olha só, um calor que não acaba. Imagina ficar sem uma gota d'água dentro de casa, hein? Em Belvedere, na Serra, tem morador sem abastecimento há mais de 2 semanas. Em algumas residências, a água até chega, mas não dura muito. É preciso correr, encher baldes e vasilhas para conseguir sobreviver a esse calorão. A torneira e a seca. Parceria afinada na pia, na máquina de lavar, na descarga e no chuveiro. Isso há 16 dias. Eu tenho 4 crianças, já dormiram sem janta, porque não tinha água para fazer comida, nas torneiras não tem, no banheiro não tem. A casa da Leni fica em Belvedere, na Serra. Diferentes localidades do bairro têm sofrido com as constantes interrupções no abastecimento de água. Outra casa, mas o mesmo
problema. Aqui na residência do João e da Elizabeth já são mais de 10 dias sem água. E como é que faz para se virar, família? Hein, João, Elizabeth, com criança pequena, como é que faz para ficar sem água e num verão totalmente surreal que está acontecendo? Muito calor, muito quente. A gente costuma trazer água, eu trago às vezes um litro descartável de Nova Carapina, da minha oficina, a gente vai se virando do jeito que pode. Quando chega aqui, encher alguns litros de água, botar na geladeira até ver se vai amenizar aí. Elizabeth, a criança? Como é que faz criança pequena? Tem que ficar trocando fralda? 1 ano e 6 meses. Com esse calor deu uma diarreia nele essa semana. Ficou 7 dias com diarreia e sem água. E como é que você fez para se virar, mulher? O pai dele, como ele disse, trouxe água de Nova Carapina para a gente estar lidando. Parece incoerente, mas não é. Em Belvedere, água na torneira não é garantia de abastecimento. Quinta-feira, 9h10 da manhã. Tem água. Mas só que Deus sabe até quando. Por isso, já tá aqui, ó, uma quantidade reservada para não ficar sem, né, seu Carmo? Exatamente. Que nós aproveita um pouquinho que tem e enche as vasilhas para à noite a gente ter água, né? Normalmente até 1h da tarde. Às vezes, um pouquinho depois, mas normalmente até 1h. Quando não tem água, toma banho como? Quando não tem água, não tem banho, não tem como, né? Então é complicado, moço. Complicado. É só andarmos pelas ruas aqui do bairro para ouvirmos dos moradores sobre as frequentes faltas d'água aqui na região. Só que o que é mais engraçado é que neste espaço funciona um reservatório de água da Cesan. Olha, já está complicado com água para quem tem água, imagina sem água. Não, é até crime ficar sem água nesse calorão, né? Quem aguenta? A Cesan diz que técnicos verificaram um grande número de ligações irregulares no bairro, o que prejudica o abastecimento. Bom, a empresa está em contato com a liderança comunitária para regularizar essas ligações e normalizar o atendimento. O bar é tradicional em Vitória, mas os assaltos estão levando o comerciante a pensar em fechar as portas. O bar foi invadido de novo. O comerciante, a esposa e clientes foram saqueados. Os bandidos chegaram de moto e a todo momento faziam ameaças de morte. Os assaltantes já chegam no bar mostrando que estão armados. Eles obrigam os clientes que estão na porta do estabelecimento a entrarem e fazem ameaças durante todo o tempo. O dono do bar conta que os criminosos chegaram em uma moto. Na hora que eles desceram da moto, eu já senti que tinha algo errado, né? Aí já desceram já com a arma na mão. O primeiro que eles pegaram foi o cliente que estava sentado aqui. Aí mandaram ele entrar, depois foi minha esposa que entrou e por último fui eu. Eles ficaram o tempo todo com a arma apontada para minha esposa e falaram que se não entregasse nada eles iam atirar, que ia matar. E a gente, né, em defesa, tem que entregar mesmo, não tem jeito não. Era o fim de mais um dia de trabalho, mas ainda havia cerca de 6 clientes do bar e alguns deles também foram roubados. Eles levaram do rapaz, levaram a carteira dele com documento, levaram o celular e R$500 em dinheiro. E meu levaram 200 e poucos reais. Na mesma rua, cerca de 3 quarteirões depois do bar, fica uma companhia da Polícia Militar. A vítima até diz que por conta disso, muitas viaturas passam pela região, mas a criminalidade está tomando conta. Aqui passa mais ou menos umas 50 rádio-patrulha por dia, por noite, porque é o caminho deles ir para o quartel. Então, naquele momento foi simplesmente azar, né? Nós demos azar que não passou ninguém. O bar fica na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Essa foi a 3ª vez que o local foi assaltado, motivo suficiente para o comerciante pensar em desistir do negócio. É muito difícil, muito difícil. Eu estou quase desistindo, viu? E se acontecer mais uma vez, eu vou desistir, vou parar de trabalhar, porque desse jeito não dá, não. A criminalidade é que está mandando aí na área. Ouvimos aí, é isso. Infelizmente, como disse o comerciante, a bandidagem está mandando no pedaço e todo mundo acaba refém do medo. Triste saber que um bar tão tradicional, frequentado há anos por tanta gente, pode fechar as portas por conta dessa violência. O assalto, Ingrid, é investigado pela Delegacia Patrimonial. Até agora, ninguém foi preso. E uma criança de 1 ano e 5 meses morreu depois de sofrer queimadura. Riquelme Pereira Nunes teria puxado uma panela de água fervente que estava no fogão e teve ferimentos graves da cintura para baixo.
O acidente foi no dia 23 de dezembro em Mimoso do Sul. Riquelme estava internado no Hospital Infantil de Vitória e morreu na última terça-feira. Os acidentes domésticos são a maior causa de lesões graves e mortes entre crianças e idosos. Um adolescente de 16 anos foi morto depois de uma troca de tiros com a PM no bairro Itacibá, em Cariacica. Esse mesmo adolescente já tinha sido baleado em agosto depois de tentar assaltar um policial. A família da vítima contesta a versão dada pela polícia no tiroteio de ontem à noite. Leandro Crisóstomo, de 16 anos, foi morto com 2 tiros no peito durante uma abordagem policial no início da noite de ontem, no bairro Oriente, em Cariacica. A família, que ainda se questiona sobre o que realmente aconteceu, estava na igreja quando recebeu a notícia. No primeiro momento, eu pensei que ele tinha sido preso. Mas aí, como as meninas começaram a falar de um jeito comigo, aí eu falei, não, deve ter acontecido alguma coisa. E aquilo, meu coração já falava alguma coisa, não tem? Eu estava na igreja, mas, tipo assim, ao mesmo tempo que eu estava prestando atenção na palavra, eu estava meio desligada, eu estava pensando aonde que ele estava. Na versão da polícia, Leandro estava acompanhado de outros 2 rapazes. Eles fugiram da abordagem policial atirando e o adolescente acabou se tornando o alvo quando, encurralado, apontou uma arma para os policiais. Enquanto aguardavam o reconhecimento do corpo no Departamento Médico Legal em Vitória, familiares questionaram a versão apresentada pela polícia pela ausência da arma que estaria em posse de Leandro. Falaram que forjaram praticamente que estava armado, sendo que desde quando eu criei ele nunca portou porte de arma, entendeu? E isso eu acho um absurdo falar, então nós vamos entrar com a justiça para realmente provar se realmente teve vestígio de pólvora, se teve digitais na arma, se realmente essa arma existiu realmente de fato. Outra questão levantada pela família é a divulgação de fotos tiradas do adolescente morto dentro do PA de Alto Lage. Essa questão foi a que mexeu bastante com a gente. Eu acho que nenhum ser humano merece isso, porque é falta de respeito com a família, entendeu? Eu acho que ninguém quer passar por isso, porque realmente compartilhar no Facebook, redes sociais. Então a gente vai estar entrando com ação também sobre essas pessoas que fizeram isso. Em agosto do ano passado, Leandro foi baleado em uma tentativa de assalto a um PM em Campo Grande, Cariacica. Ele e o comparsa aparecem nas imagens de segurança fugindo do policial já baleados. Na época, o adolescente foi apreendido e passou pelo sistema socioeducativo. Até naquele dia ele não tinha passagem, ele nunca tinha pisado na delegacia. Então, a partir daquele dia que ele foi ter alguma coisa. Na medida do possível, eu fiz o que eu pude, não tem? Olha, a PM confirmou que o adolescente estava com um revólver e na fuga ele e outros 2 suspeitos atiraram contra os policiais. Cercada, a vítima teria apontado a arma para os PMs que revidaram. Durante as buscas foram encontradas 26 buchas de maconha. Sobre a reclamação da foto tirada no PA, a prefeitura disse que é proibido fazer e divulgar fotos de pacientes. Uma apuração interna já está sendo feita. Orienta a família a registrar um boletim de ocorrência na delegacia. O caso segue sob investigação. Olha que legal, tem contratação imediata. São vagas em supermercado para embalador, operador de caixa, repositor e pessoas com deficiência. Mande o currículo para oportunidades@carone.com.br ou leve o documento em qualquer loja Carone. Boa sorte para você. Ingrid, está quase chegando a sua hora, hein? Será que falta muito? Nossa, que engraçadinho ele. Vocês vão entender agora por que ele está falando isso, tá? Quem dera, e né? não vão concordar. Para muitos, a aposentadoria é um momento de descanso, de viajar mais, de curtir com a família. Mas, segundo o Sebrae, é cada vez mais comum pessoas entre 60 e 70 anos ter o foco para empreender. Estou falando disso, ó. Tá certo. Quem dera então, hein? Seu Bento e a esposa Elisete fizeram isso. Eles transformaram uma área de piscina na casa deles em tapiocaria. O negócio une praticamente toda a família e tem feito muito sucesso. Quem disse que a boa idade é desculpa para ficar parado? A saúde do corpo acompanha a eficiência da mente. E no caso do seu Bento e da dona Elisete, o reflexo disso está nessa tapiocaria. Aos 70 anos, ele e a esposa, de 73 anos, administram o novo negócio. E aqui, eles descobriram um jeito diferente para ganhar um dinheirinho extra. Logo que eu aposentei,
eu vi que não ia dar certo eu ficar parado dentro de casa, olhando programa de televisão, esse negócio, eu não nasci para isso. Infelizmente, eu nasci para trabalhar. Aí eu falei, o que eu vou fazer para não ficar parado dentro de casa? Aí eu fiquei pensando o que a gente ia montar. Aí surgiu a ideia, né, de montar um comércio para a família, e com minha nora nordestina, veio lá de Itamaraju, a gente então teve a ideia de montar a tapiocaria. E graças a Deus deu muito certo e está indo bem até hoje, já estamos fazendo 3 anos e parece que está indo muito bem. Um negócio que une praticamente toda a família e está localizado no maior bairro de Vitória. Aqui, neste espaço, uma piscina abriu lugar para a loja. E pensar que o seu Bento trabalhou quase a vida toda na área da saúde e a dona Elisete foi técnica de contabilidade. Por conta disso, a dona Elisete acompanha a movimentação no caixa da tapiocaria. Eu ajudei bastante no início, né? Porque agora já está mais estruturada, então não tem muita finalidade a minha ajuda profissional, né? E o seu Bento está sempre de olho na reposição do estoque. Mas o orgulho dele é poder reunir toda a família no mesmo negócio. Graças a Deus a gente não tem empregado, não tem nada. É só família mesmo que trabalha. A gente vestiu a camisa e está aí, todo mundo ama esse trabalho aqui, está uma bênção. Eles já são empreendedores de sucesso. Segundo este consultor do Sebrae, é cada vez mais comum que pessoas que têm entre 60 e 70 anos de idade procurem ajuda para empreender. A gente sabe que o custo de vida atualmente tem aumentado, né? Planos de saúde, remédios, demais custos de vida. Então as pessoas têm procurado complementar a renda tanto durante a sua jornada de trabalho normal, de vida normal, como ao se aposentar. E se você está aí parado assistindo essa reportagem e pensando no que vai fazer agora que finalmente se aposentou, que tal fazer como o seu Bento e a dona Elisete? A gente vai dar toda a atenção necessária, todo o suporte necessário para que a gente possa auxiliar esse empreendedor nesse momento importante de decidir o que fazer, como fazer, tudo mais. O Sebrae atua com capacitações, atua também com consultorias voltadas ao planejamento de abertura do negócio, e aí pode estar procurando a gente que certamente iremos atender da melhor forma possível a todos. São 45 anos de casados e o amor fez com que eles se tornassem cúmplices na vida e agora também no trabalho. Aliás, falando em trabalho, você acha que alguém aqui está querendo ficar à toa? Eu só quero parar de trabalhar quando eu morrer mesmo. Enquanto eu estiver bem, enquanto eu estiver podendo andar, você pode ter certeza, eu vou estar trabalhando. Que alegria conhecer um casal assim, né? Quanto Bacana. amor, né? E você gosta de tapioca? Adoro tapioca. Eu também. Qualquer dia, vamos lá visitar essa tapiocaria? Olha, sucesso. É isso aí, viu, seu Bento? Parabéns para o senhor e para sua esposa, a Elisete, pela iniciativa. Que tenham cada vez mais sucesso. Muito mais. E se você também já está aposentado, mas sente vontade de empreender, basta procurar o Sebrae e receber as orientações no site sebrae.com.br. Sebrae.com.br, você tem todas as informações. Olha só, Ingrid, notícia triste, hein? Aconteceu mais uma vez e na Serra. Uma moradora de rua morreu depois de ser baleada enquanto dormia num galpão abandonado. Ela estava com um homem que também foi baleado. O morador de rua foi socorrido e continua internado. Em menos de um mês, esse foi o terceiro crime envolvendo quem vive pelas ruas da região. Adailza de Souza Conceição morreu na hora. Wagner Martins Ferreira, ambos de 36 anos, levou tiro nas pernas e sobreviveu. Ele foi levado ao Hospital Estadual Jaime dos Santos Neves. O crime aconteceu dentro deste galpão abandonado que fica no bairro São Geraldo, na Serra. O local é conhecido como Beco da Servidão. De acordo com testemunhas, ontem um carro branco passou por aqui, parou depois desse ponto aí. Tinham 2 pessoas lá dentro. O motorista ficou e o carona desceu e entrou aqui neste beco, o Beco da Servidão. Ele foi lá, naquele caixote onde tinha o casal deitado, dormindo, atirou nos 2 e foi embora. Quem estava próximo aqui chegou a ouvir os disparos, mas mesmo correndo para ver o que estava acontecendo, não deu para pegar as pessoas saindo daqui. A polícia encontrou várias cápsulas de pistola pelo chão, mas o motivo e a autoria do crime ainda vão ser investigados. Na região, a frequência de moradores de rua aqui incomoda os moradores e também os comerciantes. Foi difícil, né? Até para cliente nosso aí que trabalha, porque para quem trabalha aqui perto é horrível.
As pessoas se sentem intimidadas com essa quantidade de morador de rua? Muita gente. Tem ponto de ônibus aqui perto, né? Tem gente que prefere nem pegar no ônibus aqui na frente. A perturbação deles é tanta que causa outro prejuízo aos moradores. Os coletivos, por exemplo, evitam parar neste ponto que fica próximo ao beco, devido ao assédio dos moradores de rua. A gente bate sinal, eles não param pra gente. O ônibus não para igual a moça estava falando, né? O ônibus não para direito quando dá sinal. Porque eles já têm medo dos moradores aqui? Sim, porque quando eles não querem tentar roubar, ou eles querem tentar ir pela porta de trás, entendeu? Várias coisas. Em menos de um mês, esse foi o terceiro crime na região envolvendo moradores de rua. O que mais chamou a atenção foi a morte de Fabiano Del Salles, de 34 anos. Ele foi assassinado covardemente quando dormia na rua. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança do comércio. Os envolvidos na morte se entregaram na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. O motivo do crime é ainda mais revoltante. Josiano Barbosa da Silva, de 25 anos, e Celso Tomás da Silva, de 30, contaram ao delegado Rodrigo Sandimori que saíram para beber e depois resolveram matar a primeira pessoa que vissem. Celso foi quem deu a facada. Uma violência gratuita que demonstra a ausência de humanidade e amor ao próximo, principalmente por ele ser morador de rua, indefeso, que não oferecia risco. Morreu porque estava dormindo. São covardes, mataram um inocente e um indefeso. Pois é, gente, o casal estava dormindo, é muita covardia, né? A Polícia Civil informou que até agora ninguém foi preso. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia podem ser feitas pelo 181. Podem e devem, né? Porque é muita covardia. Já a Prefeitura disse que faz o trabalho de abordagem social todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite. A equipe trabalha convencendo a pessoa a sair da situação de rua, mas sem usar a força. O telefone da abordagem é o 99517-7869. 99517-7869. A Prefeitura disse ainda que o casal vítima dos disparos passou pelo Centro Pop e foi reintegrado à família. Mas, infelizmente, por causa de uma recaída nas drogas, voltou às ruas. Pois é, Ingrid, continuam as buscas ao suspeito de assassinar o dono de uma pousada em Domingos Martins, na região serrana do estado. Gerson João Módulo, de 47 anos, foi morto com uma paulada na cabeça. O crime aconteceu na casa da vítima, no mesmo terreno onde fica a pousada. O empresário estava sozinho na residência. O corpo foi encontrado na varanda pela mulher da vítima. No chão havia um recado escrito com o sangue do empresário. A mensagem dizia: se você não pode me pagar em dinheiro, vai me pagar com a vida. O texto indica que o crime foi motivado por uma dívida. Ele trabalhou na empresa de carteira assinada e, quando foi mandado embora, teve o aviso prévio indenizado. Só que as verbas trabalhistas não foram pagas. Pois é, a empresa também não devolveu a carteira de trabalho do jovem. Preocupado com a situação, ele procurou Conexão Justiça para saber quais seriam seus direitos nesse caso. Vamos ver. Este jovem trabalhou durante quase um ano em uma empresa que fazia calçamentos, tubulação de esgoto e outros serviços similares. Além de não receber o que achava justo pelas horas extras, o trabalhador teve outra decepção. O comunicado de aviso prévio ele recebeu, mas as verbas rescisórias não foram pagas. Aí falou que não precisava mais de mim, que eu podia ficar em casa. Que eles iam pagar, né? Eu falei, beleza então. Mas eu falei, vai precisar de eu trabalhar ainda? Os caras, não vai precisar de trabalhar. Mas até aí, nada do dinheiro. Dos dias que eu trabalhei, um mês que eu trabalhei para trás e do aviso que já tinha me dado. O caso que acabamos de acompanhar é um dos mais recorrentes na Justiça do Trabalho. Muitos empregados são demitidos e não recebem seus direitos trabalhistas, o que é proibido por lei, né, doutora? Sim. É uma situação muito recorrente, né? Muitas ações trabalhistas são ajuizadas e, se você analisar o conteúdo, você vai perceber que os trabalhadores estão pleiteando, estão pedindo seus direitos, né? Aqueles direitos que são devidos na extinção de um contrato de trabalho. Quando o aviso prévio é pago, a empresa tem até 10 dias a partir da data que o funcionário foi notificado
para pagar todos os direitos trabalhistas. Que direitos são esses? O salário do mês que ele trabalhou e não recebeu, chamamos de saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, o aviso prévio, já que foi indenizado, documentação para que ele pudesse sacar os depósitos de FGTS que foram feitos ao longo do contrato de trabalho, e como houve dispensa, não foi o trabalhador que pediu demissão, foi o empregador que o dispensou, que mandou ele embora, uma multa de 40% em cima dos depósitos de FGTS. E como a data de pagamento, o prazo de pagamento, que são 10 dias a partir da notificação, foi desrespeitado, a legislação trabalhista assegura a esse trabalhador uma multa no valor do salário dele. O jovem que mostramos ainda teve a carteira de trabalho retida. A lei diz que a empresa tem até 48 horas para devolver o documento ao empregado. O Tribunal Superior do Trabalho entende que isso é ato ilícito do empregador, passível, inclusive, segundo alguns julgadores, de condenação em dano moral. Um documento que, inclusive, sem ele, o empregador não pode pleitear uma nova colocação no mercado de trabalho. O trabalhador gostaria que a lei fosse respeitada na prática também. Eu quero receber o que eu trabalhei, né? Eu se matei no sol quente para mim ter alguma coisa depois. Eu se matei e agora não tô tendo nada. Eu tô precisando desse dinheiro ainda. Vou ter 2 filhos agora, já fico meio... Como é que eu vou fazer para me levantar de novo? A carteira tá com eles. Se eles não entregar a carteira, não tem como arrumar um emprego de carteira, outro emprego de carteira assinada. Ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista e nessa reclamação trabalhista narrar todo o fato, provar que ele foi dispensado e lá ele mostrou a cópia do aviso prévio indenizado e vai pedir o pagamento das verbas rescisórias. Além disso, um outro pedido, para a baixa da carteira e a entrega, a devolução dessa carteira de trabalho. Ainda há, sim, decisões do Tribunal Superior do Trabalho entendendo que, pelo cometimento do ato ilícito patronal, seria o caso de dano moral, por retenção da carteira de trabalho. Lembrando que na Justiça do Trabalho não é preciso ter advogado. No entanto, muitos advogados fazem o chamado contrato de risco. É quando a pessoa só paga honorário no final do processo se ganhar a causa. O direito do trabalho tem muitos detalhes e a ajuda de um profissional pode fazer toda a diferença. Pois é, e você também tem dúvidas sobre os seus direitos? Manda pra gente no conexãojustiçatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook. Marcele Altoé Oficial. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 24 de janeiro. Força-tarefa da Lei Seca entra em ação no fim de semana. Aqui na foto principal, Vasco, gigante que não tropeça. BR-262 vai ter até 4 praças de pedágio. Dono de pousada é morto e assassino deixa recado com sangue da vítima. 7 eleitores fazem a festa com R$500 em compras. Militares só entram na segunda etapa da reforma. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, o amor não faz ninguém sofrer. Estado é o segundo do país em número de igrejas. E no caderno especial sobre rodas, Nissan ataca com a Frontier 2019. E aí, bora sambar, Ingrid? Você tá com roupa de porta-bandeira, esse vestido aí bonito? Não? É tão olha lá, bom. aê! Já sambei muito, tá? Ao mês do carnaval, corre-corre é grande nos barracões das escolas de samba capixaba, Ingrid. Tá Ingrid. que tá hoje, né? A Unidos da Piedade vai levar para a avenida a relação dos gatos com os humanos. Veja as novidades. Do desenho no papel para a Avenida do Sambão do Povo. Estas são as fantasias da Unidos da Piedade. A confecção das peças não para. Desde a adereçagem à costura, todo mundo trabalhando bastante. Há um mês do carnaval, né? A gente está correndo contra o tempo e eu posso dizer que esse ano a gente está bem mais adiantado. Vai brilhar a mais querida. A Escola de Samba Piedade vem com o tema Feliz Catos neste ano. É uma retrospectiva da relação dos gatos com as pessoas em diferentes épocas.
E tudo está retratado nas fantasias. O gato, no início das civilizações, ele era adorado no Egito, era um deus, né? O gato, ele se aproximou de outras civilizações, a princípio, através de alimento. E depois ele foi passando a conviver. Por exemplo, na Pérsia, o gato, ele convivia no harém, junto com as odaliscas, né? Então, cada civilização, por exemplo, no Japão, eles têm adoração pelo gato. Tem o gato manequiné, que é o gato da sorte. Então, cada civilização usava o gato de uma forma. Cada uma delas traz um detalhe que nos faz assimilar com os gatos. Este ano é, como o carnavalesco diz, tempo de criatividade. O país está passando por uma crise, essa crise afetou também o carnaval. Então, a gente está substituindo alguns materiais, né, que antigamente fazia fundo de fantasias, hoje eles vão aparecer de cara. Então, a gente está tendo que exercitar muito a nossa criatividade para fazer um carnaval funcional. Em 2019, a Piedade é a segunda escola a entrar na avenida. Ela faz parte do grupo especial e vem com 21 alas, 4 carros alegóricos e 1.800 fantasias. E para os foliões de plantão, elas já estão à venda. Na verdade, já tem até 4 alas com fantasias esgotadas, mas ainda dá tempo de comprar a sua. Graças a Deus, isso é muito bom, é uma resposta para o nosso trabalho. A gente fez um trabalho muito bacana no passado. A gente espera que até 15 de fevereiro a gente esteja com todas as alas já concluída, tanto na produção quanto nas vendas. Eternamente piedade. Aí sim, meus pretinhos. Com música melhor. Você fica me desafiando a sambar. Eu acho que eu vou entrar até na aula de samba. Eu sou meio desajeitada. Mas você samba bem, Mas você Ingrid. também está desafiada Mas já a tem um sambar vídeo até lá o na internet carnaval. da gente sambando. Você não estava na hora, a Isabela que estava aqui. Pois é. Janine pegou a gente surpresa sambando no intervalo e botou lá. Não se faz isso, tá? Vou ver Não se se faz você está isso. sambando direitinho, tá? As fantasias da Unidos da Piedade custam entre R$ 150 e R$ 180 reais. E lembrando que o Carnaval de Vitória acontece nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro e a Ingrid vai estar lá. Eu vou estar de férias, um pouquinho longe, mas ela vai estar lá. Só para anunciar as férias dele, tá? Tudo bem, beleza, mas eu vou estar lá, se Deus quiser. Veja já, manifestantes param a BR-101 na Serra. Moradores de Nova Carapina 1 pedem melhorias no bairro. Agora 12h34. Hoje de madrugada, manifestantes bloquearam a BR-101 na Serra. Eram moradores do bairro Nova Carapina 1 reivindicando melhorias na Avenida Manhuaçu, como drenagem e pavimentação. Durante o protesto, um longo congestionamento se formou. A Polícia Rodoviária Federal negociou com os moradores e conseguiu liberar a pista cerca de 2 horas depois do início do movimento. A Prefeitura da Serra disse que as obras dependem de uma licença do IEMA que foi negada. A proposta passou por mudanças e será encaminhada novamente ao Instituto, que vai se reunir amanhã com a comunidade e secretarias de obras e meio ambiente. Bom, e a gente fica por aqui, mas antes de encerrar eu tenho beijinhos para mandar, você também tem, né? Olha só, o Mário Galvão, pai do Gustavo, de 9 anos, entrou aqui na minha rede social falando que tá ligadinho no TN, mandou um abraço, é fã do nosso telejornal, do Honda também. Tem a Ayla também que mandou um recadinho elogiando meu vestido, olha que legal. Depois a gente fala do seu vestido, não. Ingrid. Então, que tem, a Débora também quer falar do seu vestido. Bem carinhoso, viu? Um beijo também para Ana Lu Ferreira, o Vitor Meirelles, a Rafaela Meirelles, Eliane Meirelles, família grande, lá de São Marcos, na Serra. Também para Tatiana Souza Gonçalves, da Serra. E também um super abraço aí para o Gabriel da Silva Clemente, nosso fã. Ele é lá de Vila Velha, pediu aqui na nossa rede social e a gente está mandando. Quem quiser mandar também, @GeorgeBit, @Ingrid Schwartz, @Tribuna Notícias, segue a gente lá. Essa interação é muito bacana, a gente adora, viu? E agora, mas antes, a Débora tá ali, né, Débora? Corta para a Débora lá também. Oi, corta para mim, cortou. Boa tarde, gente. Boa tarde. Aqui tem uma pergunta, o seu vestido tem bolso? Não, por quê? Porque o nome do vestido da Ingrid é Mão no Bolso. Porque ela passou o telejornal, já até ligaram para cá. Como é que você faz? Assim, né? O tempo... Cruza as perninhas, cruza as perninhas. Eu tenho que dar nota 10 de equilíbrio para ela, porque eu com esse salto aqui... Com perna cruzada, com mão no bolso, eu tava caindo, né? Meu Deus do céu. Mas sabe o que é? Eu nunca uso roupa, quase nunca uso roupa com bolso. Então, quando tem um bolso pra eu colocar a mão, nossa, amei. Tá elegantérrima. Tá linda. Ainda bem que eu não tenho mão no bolso, né, gente? Ué, 105, 110 de quadril, meu amor. Botar a mão no bolso, eu vou no cabelo no vídeo, né? Pelo menos tem a cintura pra compensar, né? Na televisão que aumenta. Né? É muito exagerada essa Débora, né? Ó.
Um beijo para todo mundo e amanhã a gente está aqui de volta esperando você. Agora é com você, Débora Moraes.